Bem-vindos a mais um episódio do Pode Habilitar. Eu sou Luciana Bressani, sou médica pediatra com especialização em autismo e hoje eu estou aqui com dois convidados muito queridos, que é a Jéssica e o Ramon, para falar um pouquinho da Baú. Vocês ainda irão ouvir falar muito nesse nome, Baú. E hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante, que os pais eles se preocupam muito com o comportamento da criança quando ela entra em crise, mas eles esquecem de pensar como que é aquele ambiente, o ambiente, a casa, o quarto, ele está preparado para receber aquela criança em crise? Ramon, fala um pouquinho de você, quem você é, conta um pouquinho de onde surgiu a Baú, o que é a Baú. Eu sou o Ramon, eu sou designer de interiores, eu atuo no mercado há 10 anos. A Baú, ela nasceu da percepção que eu e a Jéssica tivemos conversando da necessidade do ambiente onde essa criança vive em ser um complemento à terapia dessa criança. Então, por muitas vezes, o avanço conseguido no tratamento, ele acaba se perdendo no ambiente doméstico dessa criança. Então, a Baú ela nasce dessa necessidade, dessa percepção de a gente, diante de um diagnóstico daquela criança, desenvolver um ambiente que vai estimulá-la, protegê-la e acolhê-la dentro das necessidades que ela tem. Assim, eu falo muito que é a dor da família, né? Então, a clínica, ela faz o papel dela, a escola também, mas e dentro de casa? A família também faz o papel dela. Mas como que é o quarto dessa criança? Né? Como que é a sala dessa criança? Será que muitas das mães, por isso que nasceu a Baú, da dor dessa família, porque muitas das mães vieram até a mim, Jéssica, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que a clínica traz para mim, tudo me orienta muito bem, né? A escola traz para mim. Só que quando chega em casa, o meu filho, quando ele senta para fazer o dever de casa, por exemplo, ele não consegue se concentrar. Mas aí a gente vai até a casa, né, dessa família, a gente vê o ambiente, ele gosta mais de ficar no quarto dele. Mas o quarto tem muito estímulo, tem muitas cores, muitas luzes, né? Então, assim, Jéssica, ele dispersa aqui com isso. Aí quando eu vejo ele tá olhando tal coisa. Então, vamos preparar, né? Vamos preparar um lugar que não tenha estímulo para ele estudar, um lugar que não tenha barulho, né, Ramon? Então, assim, isso tudo traz muita informação para ele, né? Então a gente vai até a casa. A Baú nasceu assim. Qual que é a dor dessa família? A clínica, ele tá tudo bem, na escola tá tudo bem, mas em casa eu sofro com isso, porque ele dá muitas crises, né? É um ambiente onde ela vai se sentir acolhida e protegida, né? Porque sim, essas crianças ela entram em crise também. E o ambiente onde ela está é perigoso? Tem alguma coisa que ela possa se machucar? Como é que tem quina? Não tem quina? Tem alguma coisa para proteger? Então eu entendi que vocês estão pensando nessa forma de acolher, né? Tanto a criança quanto a família, para que ela se sinta mais protegida e quando ela entra em crise ela não se machuque, ela consiga se regular num ambiente tranquilo e acolhedor. Exatamente. É fazer com que esse ambiente onde ela vive deixe de ser um obstáculo para ser um terapeuta passivo, um ambiente que vai proporcionar segurança, que vai proporcionar desenvolvimento dentro das necessidades dessa criança. E vocês trabalham com cores, luz, tem algum tipo de luz que estimula, que não estimula, alguma cor que passa mais aquele acolhimento, né? Igual quando eu fui fazer minha casa, né? A arquiteta falou, a luz branca é mais fria, então se você quer no quarto, coloca uma luz amarela, que é acolhedora. Como é que é pensado isso no ambiente de criança autípica? Exatamente. Segue o mesmo padrão, tem um padrão diferente? Com a criança neuroatípica, tem um tratamento um pouco diferente, porque vai muito de encontro com as necessidades específicas daquela criança, né? Mas sim,
Não tem um padrão, né? Não existe um padrão. Porque quando a gente fala da Baú, as pessoas falam, já vai vir um padrão de design, padrão de arquitetura. Copia e cola, né? Um cola e copia. Uma coisa assim, totalmente pensada e estudada para cada criança. Para cada criança. Exatamente. A gente, como que é o nosso trabalho, né? A gente vai até a clínica dessa criança, a gente conversa com os profissionais, ele traz o perfil desse autista, ele tem muita dificuldade com muito estímulo. Ele não gosta de tal cor. Então, assim, a escola e a clínica, isso tudo a gente vai até eles, né, para saber mais informações dessa criança. A gente senta com os pais, conversa, o que está acontecendo, como que é a crise dele. A gente vai até a casa. Então, traçando esse perfil aí único, né? Ele é autista, vai ser a mesma coisa para todos os autistas, de forma alguma. E a gente vai traçar todo esse perfil dele, tanto escola, clínica e a família, e aí sim, né, a gente monta ou um quarto, ou às vezes faz só uns ajustes, né, Ramon? Às vezes não tem tanta necessidade, vai ter que fazer um quarto. Não, às vezes é uma coisa ou outra que causa aquela crise, né, e todo aquele acúmulo de nervoso, fica irritado, fica agressivo. Às vezes são coisas pequenas que a gente faz ajuste e faz toda a diferença. Esses ajustes eles acontecem em tudo, na iluminação, nas texturas que esse ambiente vai receber, na acústica. Teve um caso de uma criança que ela tinha muita crise à noite e aparentemente estava tudo bem, ela ia bem no tratamento, bem na escola, e à noite ela tinha crise. E a gente identificou que à noite o quarto dela era do lado de um banheiro, e a gente identificou que aquele som do encanamento à noite desencadeava as crises nela. Então é feito um tratamento de acústica para que essa criança não enfrente mais esse problema. Tinha aquela questão da sensibilidade auditiva, né? Que barulho, às vezes barulho pra gente é comum, né? Passa despercebido, e para aquela criança autista aquilo era, né, uma forma de entrar em crise por conta de ser muito alto. Às vezes igual o barulho do relógio, né? Às vezes a gente tá em silêncio, tá aqui tic-tic do relógio, né? Então pra gente às vezes passa despercebido, mas desregula uma criança. Sim, exatamente. Aí esse olhar que vocês estão vendo, que é o diferencial, né, da Baú, aquele cuidado, vai sentar, não é só desenhar o projeto com a família, né? Vai envolver o psicólogo, o cuidador, o terapeuta, todo mundo junto. Exatamente. E a gente tem essa proposta de que esse seja um ambiente evolutivo, que ele possa ir evoluindo junto com essa criança, junto com as necessidades dela também ao longo do tempo. E você falou também de textura, né? Que a gente sabe que as crianças atípicas, elas têm bastante sensibilidade, né? Sim. E me fala um pouquinho, como que você poderia trabalhar a textura dentro do quarto, desse ambiente? Não só do quarto, né? Que a gente está falando do quarto, mas caso a família queira trabalhar numa sala, numa cozinha, um banheiro. E tem algumas crianças também que têm dificuldade de tomar banho, não conseguem ligar o chuveiro, por causa de barulho, som, cor. Tem um caso, né, que aconteceu, veio para a clínica, né, pra gente, e que essa família, ela mudou de casa, né, ela foi para uma casa própria, e aí a criança não queria entrar no banheiro, porque tinha medo do banheiro. Então, aí a gente vai até a casa, a gente faz esse estudo, o que tá dando medo, né, é por isso que a psicologia entra, porque só o design interiores não vai conseguir, vai mudar uma coisa ali, e aí não foi o suficiente. Então, a gente estuda, né, a gente vai até a clínica, traça ali o perfil desse autista, então a gente já consegue identificar o que está incomodando aqui nesse banheiro para tentar ajudar com que essa criança tem que entrar, tem que tomar banho, né? Então a gente vai e organiza, né? Muda alguma coisa, o piso, né? Sim. Amor? Às vezes é só a cor também, né? Só a cor. A cor, ela às vezes não, né? Ela sempre tem uma interferência no estado emocional dessa criança. Então, existem cores que podem deixá-la agitada, sem sono,
já existem alguns ambientes com algumas cores específicas ou com algumas texturas específicas na parede que vão ajudar essa criança a manter a concentração, a sensação de acolhimento naquele ambiente, de aconchego. Então, todo esse trabalho é feito em cima do diagnóstico que essa criança tem. E aí existem materiais infinitos que vão dar diferentes texturas com toque aveludado, com toque amadeirado ou com toque liso, cada uma delas voltada para aquela necessidade específica daquele momento, daquele indivíduo. E isso que você falou de toque é muito importante, não só para crianças atípicas, as crianças típicas também. Eu tenho filha de uma amiga minha que ela não consegue encostar em papel fotográfico. Ela pega qualquer tipo de papel, mas se dá um papel fotográfico, ela não consegue segurar. E ela é uma criança típica, não é atípica. Então, essa parte de cor e textura engloba não só os atípicos, né? Engloba os típicos também. Então, pode ser trabalhado com todos os tipos de família, né? Principalmente as atípicas, mas também serve para as outras. Exatamente. É o que nós mulheres, né, fazemos coloração, né? Saber qual tom combina com a gente. E essa que você falou da parte de design, de coloração, faz todo sentido. Se a gente se vê mais bonito com uma determinada cor, imagina a criança que está ali dentro daquele ambiente. O que aquela cor não representa para ela? Às vezes ela não gosta de amarelo e ela é uma criança não verbal, ela não sabe falar que ela não gosta de amarelo. E tá o quarto dela amarelo. E esse acaba sendo o nosso trabalho, em acompanhar também essa criança e acompanhar os resultados que essa criança vai tendo ao longo do tempo nesse ambiente. É um ambiente que também é evolutivo, às vezes com peças que vão ser moldadas ao longo do tempo para a necessidade dessa criança, para a evolução que essa criança está tendo. Então é muito interessante, é muito legal e muito útil, né, para assistência a essas crianças, na verdade. É um trabalho assim, muito bonito, né, que a gente não vê na região. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar num projeto tão lindo igual o Baú. É a primeira vez que estou ouvindo falar e acho assim que vai ser sucesso, tem tudo para dar certo. E muito necessário, né? Porque necessário. A gente na clínica, a gente vê a gente pega muita demanda família, disso, né? A gente vê o quanto a família sofre dentro de casa. Eu já peguei criança que a mãe fez cercadinho na sala, porque ele entrava em crise e ela tinha que cercar ele. Então ela fechou todos os móveis, sofá, cadeira, mesa. E ela mesma passou aquele emborrachado, aquelas espumas de piscina. Ela mesma cortou e colocou em volta para que ele não se machucasse. Então ela fala, doutora, eu já tenho vergonha de levar as pessoas lá em casa porque eu tenho esse cercadinho. E quando meu filho entra em crise, eu tenho que cercar ele ali para ele não se machucar. E a Baú vem com essa proposta. Ela vai tornar um ambiente lindo, bonito e fora do perigo. Um ambiente organizado, onde a família não vai sentir vergonha de levar um conhecido, receber uma visita e tá aquele cercadinho. Exatamente. E também nos projetos de interiores, no geral, já existe essa preocupação com o ambiente para as pessoas neurotípicas, né? E aí veio a proposta da Baú, que é essa área de atuação que a gente tem tido agora, e basicamente o que a gente já faz para as pessoas neurotípicas elevado a um estágio além, né? Que vai trazer uma segurança maior, ambientes confinados, né, Jéssica? Às vezes a gente precisa criar alguns ambientes ali para aquela criança se situar, não se machucar, e ficar protegida, e para ela se acalmar em muitos momentos. Então a gente consegue criar esses ambientes, essas propostas dentro de um mesmo ambiente para estados emocionais diferentes que essa criança vai ter durante o dia ou durante a semana ou para cada situação da vida dela. Ô Ramon, você teria alguns exemplos práticos para estar demonstrando para a gente, para as pessoas que estão em casa? A gente falou muito de poluição visual, um ambiente mais acolhedor, trabalhar com cores, texturas.
Tem algum exemplo que a gente poderia dar? Como é que seria esse quarto? Sim, existem alguns casos onde o ruído visual ele causa muito incômodo. Então, diante disso, por exemplo, a gente pode criar estantes que, em vez de ficar prateleiras amostras com muitos brinquedos coloridos, coisas que causam uma hiperestimulação muito grande, coloca portas lisas, básicas, sem muito estímulo, para esconder essa bagunça e para estimular e deixar essa criança mais confortável dentro do ambiente dela ali, de lazer, do quarto, ou de um quarto de atividades, ou qualquer coisa. Principalmente para os TDAH, né? Que a gente senta para estudar, passa uma formiguinha e a gente já olha para a formiguinha, né? Então, quanto mais neutro for aquele ambiente, melhor, né? E a mente vai, né? A mente vai embora. Se né? tiver muita coisa ali, né? Então, olhou um negócio e aí a mente vai pensando um monte de coisa daquele negócio, o que era para fazer mesmo, já se passaram ele um tempo, né? Já se passaram horas e não fez nada, né? Tem algum outro exemplo de algum móvel? Tem, existem, por exemplo, móveis, às vezes que a gente trabalha com acústica, que também acaba resvalando um pouco na questão do tato que a gente falou, móveis que vão fazer ambientes que vão cuidar desse som que vem externo, falando especificamente do móvel, móveis que vão proporcionar uma segurança maior para essa criança, com materiais diversos que vão trazer essa segurança que ela precisa, móveis sem pontas, sem quinas, móveis curvos, toda essa ambientação voltado tanto para a segurança quanto para esse estímulo e conforto mesmo para que essas crianças tenham uma evolução e uma sequência tranquila para o tratamento. E sem barulho, né, Ramon? Exatamente. E às vezes acontece, a porta fazer um barulho e ali já... Aquele ranger, né? Isso. Às vezes só de um armário que a porta bate e faz um som muito alto pode causar um incômodo. Uma gaveta que bate e faz um som muito alto pode causar um incômodo. Então tudo isso é pensado já no momento do projeto diante da necessidade daquela criança. Aí seriam os puxadores, né? Que a gente fala que tem com toque, tem um que você puxa que é invisível. Exatamente. Puxadores. Portas com amortecimento para que elas não batam e façam barulho. Gavetas com amortecimento para que elas não batam de uma vez só, que pode causar algum ferimento na criança ou algum incômodo auditivo mesmo. Então existe uma série de possibilidades para atender essas crianças. Dos puxadores, tem algum exemplo? Você já pegou alguma criança, Jéssica, tem alguma dificuldade com o puxador? Porque além dele ser atípico, ele tem uma mobilidade reduzida, né? Ele é muito hipotônico, então Sim. Ele tem aquela facilidade de abrir e fechar uma porta que outras crianças têm. Eles têm dificuldade em abrir uma gaveta, abrir uma porta de guarda-roupa, às vezes não consegue fazer aquele movimento de arrastar para um lado para o outro para abrir. Sim, tem até uma criança que ela tem muita dificuldade, né, de abrir gavetas, né, ela até dobra as roupinhas dela ali, mas ela não consegue, e aí ela precisa dessa ajuda. Aí o que a gente pensou? Vamos fazer umas caixinhas, umas divisórias, que ela consegue colocar as roupinhas dela, aí ela conseguindo fazer isso, a gente vai colocando um outro puxador que ela consegue, né, Ramon? Uhum. Assim, é só esbarrar para ele abrir, aí depois a gente vai trabalhando também essa questão de desenvolvimento, né? Dentro de casa ele vai se desenvolvendo também. Então, se ele não consegue hoje, peraí, então vamos começar do zero, vamos começar com o mais fácil, depois a gente vai dificultando, até porque ele vai crescendo, né? E aí a gente vai dificultando aquilo ali. Uma coisa que a gente montou num quarto de uma criança, e aí ele já estimulou, já fez, já conseguiu, né? Vamos supor, coloca um negocinho para escalar, tudo isso, uma escadinha, coloca uma cama mais em cima, para ele ter a necessidade de subir essa escada, descer essa escada todos os dias. Mas agora ele já cresceu, já não faz mais sentido. Aí a gente vai de novo para essa casa e faz as mudanças necessárias. Então vai desde do zero até... Tá
Baú, ele é um projeto vivo, né? Sim. Ele não morre ali naquele projeto, vocês fizeram o quarto e entregaram. Ele vai acompanhando cada fase da criança. Sim. Isso que você falou, colocar uma escada, vai trabalhar a habilidade, subir e descer, o toque da gaveta, hoje ele consegue abrir, daqui a pouco ela vai conseguir abrir e fechar. E isso é muito legal, né? Porque você vai pegar cada fase ali até ela virar adulto, então vai trabalhar as habilidades de vida diária, que a gente prega bastante com a família, né? Da clínica a gente trabalha as habilidades, treina a vida diária, mas em casa, ela tem que ser treinada em casa. Sim. Por isso da importância da Baú, porque ali ela vai estar estimulando junto com a mãe, com aquela família, com aquele cuidador, a trabalhar as habilidades. Então, na clínica a gente ensinou ela a dobrar a roupa e a guardar. Mas em casa, tem a mesma facilidade que ela vai ter na clínica? Como é que é? Então, isso é bem legal, né? Isso é, assim, é um desafio tanto para a família hoje, que ela não tem esse cuidado, não tem quem tem esse olhar para essa criança. Elas são acolhidas dentro da clínica, são acolhidas na escola, mas em casa não tem quem acolha lá em casa, né? Então, seria cuidar de quem está cuidando. É uma maneira de você estar ajudando e trabalhando aquela continuidade da criança, né? Do tratamento fora da clínica. É um projeto vivo, né? E a gente conversa muito sobre isso. E é evolutivo, como a Jéssica falou desse exemplo que ela deu, onde a gente colocava ali as cestinhas para a criança ir tendo acesso fácil. No momento em que ela se habituou com aquilo, é evolutivo mesmo. Então a gente não precisa fazer todo o ambiente, a gente precisa só instalar uma nova etapa naquele móvel que já foi, por exemplo, pensado desde o início para aquilo. Então, aí é adicionado, em vez de ser as cestinhas, a gaveta, que já vai criar um novo estímulo dentro daquele ambiente que também traz uma previsibilidade, né, para essa criança, que é muito importante, essa previsibilidade e esse acolhimento, essa segurança no ambiente. Então, nós pensamos em projetos atóxicos, que todas as escolas, os produtos que são usados não vão oferecer risco de toxicidade para essa criança, que tenha uma resistência mecânica para a necessidade dessa criança, para que ela não se acidente, não se machuque dentro do ambiente que é feito para protegê-la, né? Então tudo isso é pensado já na concepção do projeto para que seja implementado ao longo do tratamento dessa criança. E para os pais também é muito importante, porque a gente se preocupa como que vai ser essa criança quando crescer. Será que ela vai saber se virar, vai conseguir guardar a roupa dela, vai conseguir tomar um banho sozinho, vai conseguir fazer as habilidades dela de vida? Como que vai ser quando eles não estiverem mais, né? Então, assim, a Baú, ela vem para dar esse suporte, vem para dar esse apoio que hoje a gente não encontra, que é adaptar os móveis de acordo com cada criança, cada adolescente, cada etapa da vida, né? Então, adulto também que tem dificuldade, vocês podem vir dar esse suporte, dar esse auxílio. E a proposta da Baú é justamente essa, atender essa família, na verdade, né? E não só essa criança, essa família como um todo. E se a gente conseguir criar um ambiente que seja acolhedor, seguro e que gere o desenvolvimento, que seja um auxiliador no tratamento que ela vai ter com os profissionais de saúde que a acompanham, e também possa causar ali um bem-estar para a família, na casa, no ambiente em geral, né? Esse é o foco da Baú, na verdade. Com certeza, porque a gente já sai para trabalhar preocupado com aquela criança, com aquele adolescente. Agora, você sabendo que ele vai estar num ambiente acolhedor, fora de perigo, muda completamente, né? Os pais, eles podem trabalhar tranquilos, saírem de casa, porque sabe que não vai ter o perigo de se machucar, não vai ter uma quina que ninguém pensou que ele poderia se cortar, uma luz que pode estar desregulando ele, uma textura. Às vezes ele não consegue encostar alguma coisa devido àquela textura. Então isso vai dar uma paz, vai dar uma tranquilidade para todo mundo, né? Não só para os pais, mas para a criança também, né? Ajuda tudo, né? Ajuda dentro de casa, na escola e na clínica também, né? Porque a gente vê essa resposta e esse retorno na clínica, o quanto essa criança chega pra gente, né? Às vezes está em casa, ela já chega assim,
cansada, exausta, o que está acontecendo? Porque dentro de casa ele correu, ele fez isso, ele sobe nas coisas, né? Então você vê que a criança já tem um perfil de subir nas coisas. Opa, peraí, o que a gente pode fazer ali, né? Então, com todo essa modificação dentro de casa, todos os ambientes que essa criança vai responder de forma muito positiva. E a gente trabalha muito a rotina, né? Tem que ter a criança, ela tem que ter rotina. Ela tem horário para dormir, tem horário para acordar, tem horário para comer. A gente prega muito para a família, não adianta, tira a tela. Mas e aí a luz que está no quarto dela? E o que está em volta? Às vezes faz o mesmo sentido da tela, está estimulando tanto quanto a tela. Então, vê aquela criança cansada, que não conseguiu dormir, tem insônia, porque pode ter alguma coisa ali que está incomodando ela e os pais não perceberam. Como o barulho que você falou que vinha do banheiro, uma luz, às vezes, no corredor, que a gente pode deixar acesa, tá achando que está protegendo, mas dependendo daquela tonalidade da luz, está irritando a criança. Uma vez tinha uma parede vermelha, né, Ramon? Parede vermelha. Uma parede vermelha. Quanto estava causando, né? Toda uma compulsão. Coisas que a gente, às vezes, não imagina, né? A família ali não imagina que aquilo o quanto aquilo está causando na criança e aquela parede vermelha, opa, peraí. Mas ele fica muito... O olhar da criança já muda. Né? São coisas fáceis de serem mudadas, né? É um projeto acessível, não é um projeto que vai, às vezes quem está assistindo ali fala, é um projeto que eu não vou conseguir bancar. Mas não, são pequenos detalhes que vão fazer totalmente a diferença. E é acessível a todo mundo. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença do Ramon e da Jéssica, de estar compartilhando com a gente essa novidade que é a Baú, que é um projeto, é um sonho, tanto de vocês quanto de todas as famílias. Em breve vocês vão ouvir falar bastante, como eu já falei. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem procurar a Jéssica, procurarem o Ramon, que a Baú já está aí funcionando a todo vapor. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquem ligados no próximo episódio do Pode Habilitar, o podcast mais atípico do Brasil.